Estamos começando mais um Professor Nelson Júnior Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. Iniciamos agora o capítulo 2, Você Precisa de Ajuda. O autor relata o seguinte: um dia, quando eu ia devolver alguns trabalhos para os meus alunos da pós-graduação, vesti-me para demonstrar autoridade. Um terno poderoso, uma camisa recém-passada, um nó de gravata perfeito e os sapatos brilhando, com meias que combinavam. Eu me vesti daquela forma porque sabia que alguém poderia ter alguma observação quando à nota do trabalho. Os alunos pareciam espantados ao perceber o contraste com o meu costumeiro estilo casual de me vestir, mas eu estava numa missão. Sentindo tensão da classe, dei um passo à frente da imponente mesa do professor e sentei-me num canto da mesa, frente de duas garotas. Eu sabia, por experiência, que isso iria suavizar a tensão e que assim eu poderia parecer mais acessível. Mas ambas as garotas olharam para o outro lado, recusando até mesmo um contato visual. Eu tive que me esforçar para restaurar um clima de aceitação, mas não adiantou. Finalmente, um aluno me perguntou: "Você está vestido dessa forma por algum motivo?" Feliz porque os alunos estavam entendendo a minha linguagem não verbal, presunçosamente respondi: "Tento ter um propósito para tudo que faço." Então observei um aluno no fundo da sala que estava fazendo gestos que não faziam sentido para mim. Eu nunca tive em uma classe de linguagem de sinais e parecia que ele também não. Outros rapazes entenderam os gestos, mas fui o último na sala a entender que meu zíper estava aberto. No início, os seres humanos eram perfeitos. Obviamente, esse não é mais o caso. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham uma inclinação para Deus, para com tudo que é verdadeiro, bom, puro, positivo e santo. É claro, esse é o tipo de pessoa que um Deus perfeito faz. Mas ambos, Adão e Eva, decidiram ignorar a Deus e os resultados revelaram-se desastrosos. Quando eles fizeram essa escolha horrível, tudo foi por água abaixo. Sem perceber, eles trocaram sua essência de amor por uma essência de egoísmo. Isso é o que acontece quando alguém troca a Deus por si mesmo ou por Satanás, desistindo dos ideais de Deus e acatando as mentiras do diabo. Degradação, debilitação, monotonia, deformidades, destruição e morte surgiram porque os primeiros seres humanos escolheram ignorar a Deus. Eles desobedeceram, porque Deus é a fonte da vida, de todo bem e dom perfeito. A desobediência resulta em morte, maldade, fracasso e vazio. Agora, em vez de ser naturalmente bons, somos naturalmente maus. Tem sido assim desde que Adão e Eva optaram por deixar a Deus, e há muitas evidências de que as coisas não mudaram desde então. No Jardim do Éden, as pessoas tinham uma comunicação face a face com Deus. Observe o contraste, uma vez que eles optaram por desobedecer. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: "Onde você está?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi." Essa tem sido a história desde então. Deus nos chama e nós nos escondemos dele. Nos jogos, as pessoas têm a oportunidade de arriscar o que elas têm para obter algo melhor. Se tiverem sorte, elas ganham, o que lhes dá uma outra chance de ganhar ainda mais. Em contraste, Adão e Eva tinham tudo e não só se arriscaram por algo inferior, como também jogaram tudo fora. E em vez de ficar sem nada, eles realmente perderam a si mesmos e ainda ficaram viciados no pecado. Eles trocaram a vida eterna pela morte eterna e tornaram-se os garotos propaganda para o termo perdedor. Muitas pessoas dizem que querem viver para sempre. Isso significa estar para sempre com Deus, uma vez que Ele é a fonte da vida, mas alguns querem viver para sempre sem Deus. Eles não têm absolutamente nenhum interesse ou desejo por Ele.
Isso descreve cada um de nós em nossa condição naturalmente egoísta. Não queremos Deus. Se Deus nos levasse para o céu, isso não passaria de tortura. Todo o foco em Deus iria nos levar à loucura. Ninguém lá iria querer fazer o que nós gostaríamos de fazer. Quem iria querer jogar videogame com a gente? Quem iria rir das nossas piadas? Quem iria às nossas festas que nos fazem perder a cabeça? Pense em alguém totalmente fora do lugar. Às vezes, as pessoas fazem piadas sobre sair de férias com algum membro da família ou amigo capaz de estragar qualquer bom momento com a sua indisposição, chatice, esquisitice e constrangimento. Férias deveria ser algo divertido, cheio de felicidade e momentos tranquilos. E risadas novas experiências. Quando isso não acontece, poderíamos realmente chamar esse tempo de férias? Uma eternidade chata seria melhor ou pior que umas férias chatas? Se não queremos estar com Deus, para ser honesto, o céu seria um inferno para nós. Porque todos na terra são destinados à morte. Uma oferta para viver para sempre inicialmente parece convidativa e desejável. Entretanto, e se você de fato tivesse que viver para sempre, mas com uma deformidade? Se você acha que ficar preso em uma ilha deserta seria uma tortura, e se isso durasse uma eternidade? É mais seguro dizer que as pessoas que irão para o céu são aquelas que serão felizes lá. O amor e o sacrifício de Deus têm provido uma forma para que todos que realmente querem estar lá no céu possam estar lá. Deus, em sua misericórdia, honrará a escolha daqueles que não querem passar a eternidade com Ele. A mítica fonte da juventude não foi encontrada. E ninguém apareceu com uma poção para substituir a árvore da vida que Deus proveu no jardim do Éden. Nosso anseio pela vida eterna dá evidência de que fomos criados para estar com Deus, a fonte da vida. É um pacote completo. Deus e a eternidade são inseparáveis. Como queremos estar com Deus para sempre se não queremos estar com Ele por um momento? O problema vem da essência de quem nós somos. Infelizmente, herdamos o resultado do egoísmo que vem desde a época de Adão e Eva. E, para completar, adicionamos nossas próprias escolhas. Sim, somos naturalmente egoístas. Nascemos dessa forma e não podemos nos ajudar. A Bíblia dá essa mensagem repetidamente. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendido, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Mas nós tentamos? Ah, como tentamos! Vá para a escola, seja bom, aprenda sobre etiqueta e boas maneiras, desenvolva bons hábitos de trabalho, tente com todas as suas forças. O que sua mãe vai pensar? Prove para você mesmo. Tenha bons pensamentos, vista-se para o sucesso, coloque o sorriso no seu rosto. Seja educado, leia livros de autoajuda, seja culto, vá a um terapeuta, consiga um personal trainer ou um supervisor para a sua vida. Todas essas coisas têm seu lugar, mas o melhor que elas oferecem é o exterior legal. Elas oferecem só um pouquinho mais do que um brilho na casca de uma maçã podre. Elas podem prover um bom comportamento, mas não podem mudar a essência, o coração, de quem nós realmente somos. Elas podem nos restringir ou mesmo refinar, mas o que precisamos é de uma transformação e não de uma capa. Não importa quão fundo você vá para dentro de si mesmo, você nunca encontrará o que precisa lá. Quanto mais fundo você vai, pior você fica. Por que você precisa de um egoísmo mais profundo? Como isso ajudaria? Você não tem que ser limitado. Olhe para outra direção. A resposta espera do lado de fora de você. A resposta é Deus. Alguns veem fragmentos de bondade misturados com maldade dentro da pessoa.
Alimente o bem, colha o mal, para ser o mantra dessas pessoas. Parece que é assim que funciona superficialmente, mas o Senhor vê o coração. Maus motivos podem produzir bons comportamentos, e até aqueles que mantêm uma imagem impecável sabem que seus pensamentos particulares não são completamente puros. Não é necessário muito esforço para se lembrar de alguém que tinha uma boa reputação até que um segredo foi revelado. As pessoas cometem erros, os heróis falham, os humanos estouram, ninguém é perfeito. Por isso, mesmo as pessoas boas precisam de Deus. Você não pode ser parcialmente santo, apenas completamente santo. Como pode um impuro tornar-se santo? A resposta é Deus. Jesus disse a uma das pessoas mais respeitadas do seu tempo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém entrará no reino dos céus sem um novo começo. Esse nascer de novo acontece quando a pessoa pede ajuda. Você não necessita de um empurrão para superar um obstáculo, verniz para obter um brilho na madeira ou um papel de parede para esconder algum defeito. A mudança de que necessitamos começa no interior e se projeta para fora. Quando alguém se transforma em um cristão, torna-se nova pessoa por dentro. Ela não será mais o mesmo. Uma nova vida começou. Se você pensa que transformar o comportamento, ou fazer mais o bem que o mal, ou enfatizar o que é positivo significa ser bom o suficiente, você cometeu um erro fatal. O bem dentro de cada pessoa só pode vir daquilo que Deus originalmente fez. Mas esse bem não pode se expressar até que Cristo se torne o centro da nossa vida. Isso acontece quando a bondade original de Deus encontra sua verdadeira expressão. Sem Cristo, qualquer ato de bondade é uma mentira, uma fachada em busca de um conteúdo. Ler sobre isso, ouvir sobre isso, ou mesmo refletir sobre essa realidade, não faz com que ela aconteça. Um escritor bíblico escreveu: no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Essa verdade vai além dos limites, até mesmo dos nossos pensamentos. Não estamos apenas nos divertindo com jogos mentais. Isso apela para todo o ser, incluindo o aspecto psicossocial, o emocional e o físico. Até que admitamos nossa capacidade de ajuda, até que desistamos de ser o Deus do nosso mundo microscópico, até que em desespero abandonemos o centro de nosso egocentrismo, continuaremos a reinar sobre um império irreal. Podemos ser capazes de enganar os outros, pelo menos por algum tempo. Podemos até mesmo acreditar em nossa encenação. Mas Deus conhece o coração e sabe que o ponto de referência necessita ser mudado do eu para ele. Somente então o eu encontrará a verdadeira realização, uma realização que não mais acontece à custa dos outros. Então, poderemos nos tornar tudo o que Deus planejou para nós. Só assim teremos conexão com Deus. As pessoas que se juntam aos alcoólicos anônimos começam admitindo sua impotência. O álcool nos domina de tal forma que a vida tem se tornado incontrolável. Só então eles podem colocar sua crença em um poder superior que está fora deles mesmos e ser restaurados à santidade. Pessoas com outros vícios têm aplicado os 12 passos dos alcoólicos anônimos à sua vida também. Na verdade, podemos dizer o mesmo em relação à essência do nosso egoísmo. Você está pronto para admitir que é incapaz de superar seu egoísmo? Está pronto para colocar sua confiança em um poder superior que está fora de você mesmo? Se está, então você está no limiar de uma nova vida. A vida que Deus sonhou para você desde o início. A Bíblia revela tanto a nossa potência quanto o seu antídoto. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Esse clamor tem subido aos céus ao longo da história e a resposta tem sido sempre a mesma. Ela vale para cada pessoa, incluindo você.
Você já chegou ao ponto de desistir de si mesmo? A menos que desista de si mesmo, você não será capaz de realizar e se agarrar a Cristo. Até que se encontre na sarjeta, literalmente ou figurativamente, você pode não gostar ou mesmo odiar a ideia de precisar de ajuda e até desistir de si mesmo. Você pode parecer uma pessoa bem-sucedida na família, com amigos, saúde, a riqueza, tendo um trabalho de prestígio e conquistas significativas. Quem precisa de ajuda? Além disso, você pode ter um forte senso de responsabilidade pessoal e uma atitude de "eu posso" que resiste ao clamor de ajuda. Com uma educação saudável e uma história de fazer escolhas positivas, você pode passar a imagem de um bom cidadão, um cidadão modelo. Você pode até acreditar que é autossuficiente. Mas, cuidado com a miragem. Perca uma dessas marcas de sucesso e veja as outras coisas desmoronarem. Disse por aí que todo mundo tem um ponto de pressão. Talvez o seu nunca tenha sido acionado, mas acionar esse ponto valeria a pena se isso o levasse ao conhecimento de sua necessidade de ajuda. O primeiro passo a ser aprendido é se curvar diante de Deus. Apenas os tolos ficam indiferentes a tal sabedoria e aprendizado. Não seja um tolo. Todos na terra têm se curvado diante de Deus. A única questão é quando, e nesse caso o ditado, quanto mais cedo, melhor. Não importa que você pensa o que você está fazendo. O agora é o melhor momento para se curvar diante de Deus. O jovem Jacó, ele fez isso. Ele estava para herdar tudo que seu rico pai possuía. Por insistência de sua mãe, ele se juntou a ela em uma manobra impulsiva de cumprir o último desejo de Isaac. Aquela trama, que eclodiu rapidamente, resultou no exílio imediato de Jacó e na perda de tudo que parecia estar dentro do seu alcance. Sozinho, correndo para salvar a vida, buscando em uma terra distante, por parentes que nunca havia visto, Jacó passou a noite em céu aberto com uma pedra como travesseiro. Naquela noite, ele sonhou com uma escada que conectava o céu e a terra, com os anjos que subiam e desciam entre esses dois pontos. A mensagem de Deus para Jacó incluía identidade, segurança, presentes e sua presença. A percepção de Jacó poderia ser a nossa quando dissermos: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Mais de 1000 anos depois, Jesus referiu-se a essa visão de escada de Jacó quando declarou a um discípulo novo e curioso: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando percebemos nossa verdadeira realidade, podemos ser tentados a desistir em desespero. Sentir nossa distância de Deus poderia fazer com que as nossas chances de mudança parecessem totalmente sem esperança. Afinal, a Bíblia afirma de forma inequívoca: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas existem boas novas. O fugitivo Jacó viu que aquela escada o conectava aos seres celestiais e ao próprio céu. Para o novo discípulo, Jesus identificou-se como sendo a ligação mediante o qual os anjos têm continuamente conectado o céu com os homens. E imediatamente, após declarar que todos pecaram, a Bíblia diz que, como um ato de pura generosidade, Deus nos justifica. Um verdadeiro presente. Ele nos tirou do lamaçal no qual estávamos e nos colocou bem onde Ele sempre quis que estivéssemos. E Ele fez isso pelos méritos de Jesus Cristo. As más notícias nos põem para baixo, mas as boas novas provêm mais que uma recuperação. Pense nas boas novas de Deus como um foguete que impulsiona você para muito além da melancolia e da desgraça. Ao se conectar com Deus, você se conecta com a fonte de vida, luz e amor. Desista de si mesmo e apegue-se a Deus. Por causa da decisão mortal de Adão e Eva, nascemos naturalmente egoístas. Quando nos é dado uma chance, continuamos a escolher egoisticamente da mesma forma. Mas por causa de Jesus, agora temos acesso direto ao céu e a tudo que Ele oferece. Quando desistimos de nós mesmos, deixando para lá o nosso melhor, o nosso pior,
podemos nos apegar completamente a Deus. Trocamos Deus por Deus. Aqueles que se esforçam para fazer as coisas ao seu modo estão tentando o impossível. Não preciso de ninguém. É uma mentira seguida por aqueles que são autoiludidos. E nem mesmo o trabalho em equipe, um poderoso aliado, nem mesmo a sorte vai mudar essa verdade. Você pode pensar que vê progresso, mas tudo será meramente desilusão. Para resumir, Jesus é o único que pode salvar as pessoas. Seu nome é o único poder no mundo capaz de salvar. Devemos ser salvos mediante Jesus. Caso a primeira frase falhe em alcançá-lo, tente a segunda. Se você ainda não se convencer, tente a terceira. Por centenas de anos no Antigo Testamento, os israelitas rejeitaram a Deus continuamente. Mesmo assim, ele enviou a mensagem: Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. E poucos versos depois, Deus escreve qual seria a sua resposta quando eles retornassem. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Ele também enviou esta mensagem: O Senhor, seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com os brados de alegria. A necessidade humana de ajuda sobrenatural não diminuiu nos tempos do Novo Testamento. O amor de Deus também não diminuiu. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considere as opções. Por um lado, você pode se esforçar para vencer a tendência constante do egoísmo. Mas disfarces ou tentativas de negar essa tendência não irão alterar a realidade de quem somos em nosso interior. Nem distrações, falsidades, dissimulações, desvios ou maquiagens conseguirão fazer isso. Sentir orgulho de nossa posição independente apenas aumenta a feiura da realidade. Alguns de nós têm boas condições de produzir conformidade externa com o código de bondade, mas isso somente intensifica o pulso por dentro. A honra prestada pelos outros não afeta os parâmetros de Deus. Então, depender dela só resulta no fracasso. Negligencie a verdade de seu egoísmo eterno por sua própria conta. Mas não se esqueça, se cair a ficha, isso será uma tragédia. Por outro lado, reconhecer sua necessidade faz cair a máscara e liga você a Deus. Então você consegue um amor infinito, onipotência, liberdade da tirania do egocentrismo, serenidade, a alegria, o progresso, a abundância, integridade, descoberta e eternidade com uma interação face a face com Deus. Diálogo com os heróis do seu panteão. Desenvolvimento contínuo, criatividade fantástica e nenhum arrependimento. A escolha parece ser óbvia, mas mesmo assim, frequentemente, recusamos reconhecer nossa necessidade. Nossa recusa em dar esse passo, admitir que necessitamos de ajuda, é a principal barreira para termos conexão com Deus. Podemos achar graça de uma criança de 2 anos ajudando o pai a cortar a grama, pois não se pode comparar a eficiência de um brinquedo de plástico com um cortador de grama movido a gasolina. Mas nossas escolhas ou nossas tentativas para nos ajudar não podem se comparar nem mesmo a essa ajuda que uma criança de 2 anos dá ao pai cortando a grama. Como podemos imaginar que poderemos suprir nossas necessidades por nós mesmos? Isso não é piada e nenhuma coisa engraçadinha. É ridículo apanharmos nossos brinquedos de plástico quando o poder está bem ao nosso lado. Lembro-me de uma lenda infantil sobre um imperador cujo principal propósito na vida
era vestir-se de forma extravagante e mostrar suas roupas. Alguns alfaiates sábios venderam-lhe uma roupa que dizia ser invisível às pessoas ignorantes e incapazes de ocupar cargos. Ele temeu pertencer a uma dessas categorias de pessoas e ter que admitir que não enxergava a roupa. E assim pensaram também seus subordinados, que afirmavam que as vestes estavam muito lindas nele. Não precisou muito de que uma criança para declarar o óbvio. O imperador estava nu. Esta fábula continua a ser representada de muitas maneiras, incluindo em nossas repetidas tentativas em afirmar: estou muito bem. Negar ou ignorar nossas necessidades coloca-nos na mesma categoria do imperador nu. Precisamos de ajuda e Deus provê a única ajuda que realmente faz sentido. Desista de si mesmo e apegue-se a Deus. Ele está disposto a protegê-lo no exato momento em que você solicitar ajuda. Assim terminamos o nosso Professor Nelson Jr. Cast do livro Conectado: Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.